Entrevista, tenho o prazer de receber agora o Marcelo Cicarini. Ele é reitor das universidades UNA e UniBH. Rafael, me passaram o nome errado, me perdoe, Marcelo. Sem problemas. Me perdoe, Rafael. Rafael Cicarini, né? Todo mundo conhece como Cicarini, né? Cicarini. O mais importante é isso. A UNA e o UniBH fazem parte da Ânima Educação, que tem negócios em 7 estados brasileiros, com cerca de 118 mil alunos e cerca de 8 mil professores. Participa comigo dessa entrevista também a querida jornalista Helenice Laguardi, apresentadora aqui da Rádio Super, do Super N, segunda edição, todos os dias às 8 horas da noite. E também colunista do nosso jornal O Tempo. Boa tarde, Cicarini, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, o prazer é meu e, na verdade, você confundiu possivelmente porque o Marcelo é o nosso presidente. Marcelo Batistello Bueno é presidente do Grupo Ânima Educação, para quem eu mando um abraço e tá com a gente aí nessa missão. O Gustavo Lameira já te alçou presidente. Misturou o Marcelo com o Cicarini e já te colocou presidente. Né? Boa tarde, Helenice, tudo bem? Tudo bem, Safia, tudo jóia. Olha, tudo bom, eu Rafael? sempre Obrigada. digo aqui, quando recebo visitas e a Helenice participa, que ela sempre tem a vez. Ela é sempre a primeira a iniciar, porque aqui é mulher que manda. Aqui e em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar, exatamente. As mulheres que são as responsáveis por tudo, inclusive pela nossa existência. Sim. Helenice, é com você, meu anjo. Rafael, a gente tem aí UniBH, UNA, fazendo parte de um grande grupo como é a Ânima Educação, presença em 7 estados brasileiros, mais de 118 mil alunos. E como é que é a posição de Minas Gerais nesse grupo que tem uma capilaridade tão forte no país? Olha, Minas Gerais é muito especial para o Grupo Ânima, porque é onde o Grupo Ânima começou, né, com a UNA, e hoje representa a gente tem 55 mil alunos para mais nas nossas diferentes unidades. Na UNA a gente tem 20 unidades espalhadas por Minas Gerais e Goiás. E o UniBH a gente trabalha o campus Buritis como campus referência do projeto do UniBH. E eu tenho a felicidade e a alegria de estar à frente desses 2 projetos que a gente vai falar mais um pouco aqui detalhadamente. E qual que é o plano de expansão da UNA e do UniBH? Bom, é assim, a UNA, a gente pensa a expansão com a marca UNA. Qual que é o conceito? A UNA estar perto do aluno, de onde o aluno precisa. O perfil do aluno da UNA é aquele aluno que trabalha durante o dia, o aluno que paga a sua mensalidade e que precisa ver na educação um lugar de transformação da sua vida rápida, né? Para ele é muito custoso pagar essa mensalidade e ele precisa, então são unidades próximas àquele aluno e a gente tenta trabalhar, conciliar a qualidade que é inegociável para o projeto acadêmico e para o projeto nosso do Grupo Ânima como um todo, das nossas unidades. Então, qualidade com acesso. A UNA tenta conciliar essas duas coisas muito difíceis de serem conciliadas, diga de passagem, no mercado de educação privada tão voraz, né? E para quem tem essa missão de transformar o país pela educação e leva a educação muito a sério e quer dar acesso, mas quer dar acesso com qualidade, entendendo qualidade como transformação efetiva da vida do aluno, essa missão é difícil de conciliar as duas coisas, que a concorrência é muito voraz. E o UniBH, nesse sentido, tenta dar lugar a um perfil de aluno que quer uma experiência de um campus horizontal, um campus que tem serviços, um campus que se pulsa integrado à cidade, igual quando você vai a cidades do mundo inteiro, você não consegue pensar o campus desligado da cidade, desconectado da cidade. Nosso projeto para o campus Buritis do UniBH, que já é maravilhoso, é se tornar cada vez mais charmoso e cada vez mais integrado à cidade de Belo Horizonte e convidar as pessoas para lá, né? A gente tá atrelando o nosso projeto acadêmico a eventos culturais, eventos artísticos, integrando isso à formação dos alunos, também preocupados com a empregabilidade deles. Agora, em tamanho, em volume de unidades, vocês pensam em expandir essas 2 instituições no estado ou fora de Minas Gerais? A UNA já tá fora de Minas Gerais, né? A UNA tem 3 unidades em Goiás, Itumbiara, Catalão e Jataí,
Então a gente vai certamente expandir mais, não só em Goiás, mas em outras cidades, e no curto prazo. Qual que é o plano plurianual, Rafael? Olha, a gente olha muito para todo o Brasil, e não só a UNA, como o Grupo Ânima como um todo, está em um momento de crescimento e um momento de transformação diante dos desafios que a educação hoje. O mercado de educação e a questão da educação, se a gente sempre falou isso no Brasil, talvez agora a gente viva um momento mais crítico, assim, em que a gente precisa de alguma maneira levar a sério esse tema como única saída que a gente tem para encarar dilemas concretos. Não estou nem dizendo um projeto civilizatório mais amplo que também só existe com a educação. Nenhum país do mundo chegou a ser uma civilização avançada sem educação. Eu estou me referindo a problemas de produtividade históricos, atávicos, e que a gente precisa enfrentá-los. Então a Ânima como alguém, ela se entende, né, humildemente, mas com muita certeza que está buscando fazer um trabalho sério, como alguém que pode de alguma maneira pautar essa questão, e isso, para que isso aconteça, precisamos estar em todo o país. O Brasil, por mais que sejamos grandes, tenhamos 120 mil alunos, a gente quer cobrir o país todo. Isso evidentemente, Minas Gerais está dentro disso. Mas esse crescimento é por novas unidades, construção de novos prédios, ou é um aumento de cursos dentro das unidades já existentes, e até mesmo para competir com esse ensino à distância? Né? As duas coisas. A gente não entende mais. A nossa aposta é a seguinte: não vai haver mais no futuro, e um futuro próximo, a vida da gente já é híbrida. A tecnologia já faz parte da nossa vida de uma maneira que a gente não consegue mais dissociar. O WhatsApp, talvez, se a gente pensar nossa vida sem o WhatsApp, ela se torna impensável. Eu gosto de brincar, a gente brinca que agilizou muito o mundo dos negócios, mas o nosso PIB continua do mesmo jeito. Então, tem algum problema em relação a isso. Mas assim, você que é o jornalista de economia, fazendo essa brincadeira. Atrás do número. Pois é. Mas o que eu tô dizendo é assim, a nossa expansão, ela vai se dar sim, através de novas unidades, sim, através de portfólios, mas sobretudo numa aposta de um ensino híbrido. E quem vai escolher se é presencial ou é distância é o próprio aluno. Nosso modelo quer caminhar para um joystick, uma metáfora que a gente gosta de usar é a do joystick. Então, se você quer mais experiência presencial, você pode personalizar a sua experiência educacional desse jeito. E se você quiser mais tecnologia, mais uso de tecnologia, porque você tem essa característica e precisa dessa praticidade, a nossa plataforma vai permitir. Então você pode caminhar do 0 ao 100 entre presencial. A gente não está apostando mais ou EAD ou presencial. É claro que a regulação ainda vê dessa maneira, mas a visão de futuro nossa e a nossa estratégia, falando de crescimento, seja orgânico, seja através dos nossos M&As, que a gente também adquire, né? Escolas, sobretudo, que tem uma trajetória de família, de vida, uma marca. Então tem o M&A, tem o crescimento orgânico e tem essa aposta na tecnologia como alguma coisa incontornável. Isso já é a realidade. Mas você não pode falar ainda em números, não, né? Tá em novas unidades, onde que elas vão ficar, volume de investimento. Eu acho que assim, é público que a gente que a Ânima acabou de sair de um processo de follow-on. Então isso não tem problema nenhum ser dito. A gente captou, o Grupo Ânima captou 1 bilhão e pouco na bolsa de valores. Então a gente está olhando para o mercado e está olhando com muita atenção para o mercado. É claro que esse tipo de negócio, esse tipo ela precisa necessariamente de um cuidado muito grande, inclusive contratualmente, inclusive do ponto de vista da própria característica de sociedade aberta. Então assim, o viés é sim de expansão, mas essa expansão ampla, expansão de M&A, expansão orgânica, as nossas próprias marcas, e tornarmos mais acessíveis pela tecnologia, mas saindo da briga de preços, saindo da precarização do ensino, porque infelizmente... Do leilão, né? E assim, infelizmente, o EAD no Brasil, o único país, a gente estava falando disso mais cedo, o único país, talvez, do mundo, e a gente tem rodado o mundo em busca de experiência, em busca de aprendizado, em que o EAD, a gente nem chama de EAD, o digital, a tecnologia, serviu para precarizar o ensino, foi o Brasil. Quer dizer, ao invés de ajudar a gente no desafio da educação... Era nesse tema que eu queria entrar. Eu, no início dos anos 2000, eu resolvi fazer uma segunda faculdade. E achei no ensino à distância uma opção para mim, em função do trabalho, daquela correria, fui fazer marketing. E eu sou muito aplicado
eu li muito, eu fiz todas as provas, eu fiz tudo que tinha que ser feito e tal. E na sala que tinha uma vez por semana, eu via pessoas lá que nem estavam preocupadas com nada e tal. E eu vi essa precarização, como é que eu posso dizer? Essa queda no ensino. Quer dizer, a gente pega às vezes, mesmo com faculdades que são presenciais, a gente pega aqui às vezes estagiários, você pergunta para ele, qual é o último livro que você leu? Eu nunca li um livro. Quer dizer, o cara vai se formar em jornalismo, nunca leu um livro na vida. Então, essa disseminação que houve dessas faculdades que viraram negócios, né? E você desumanizou o ensino. Sim. Você não concorda com isso? Eu vi você falando da UNA com outros olhos, até de outra forma, né? De como da UniBH, né? Desse campus que tem, que essa coisa da humanização, de estar mais presente, de envolver. O ensino não está precisando mais disso, Cicarine? Não tem dúvida. Essa é uma característica nossa, assim. Tem uma paixão. As nossas unidades, depois vocês estão todos convidados, e todo mundo, toda a comunidade. Aliás, as características das nossas unidades é estar aberta para a comunidade, são todas abertas. Somos apaixonados por educação, e essa educação no sentido amplo, não é ali um pragmático, você chega às 7 horas, assiste uma aula de qualquer maneira e sai. E isso que você falou, mais do que triste, né? Um aluno que não tem formação humanística, um aluno que não tem uma visão de mundo, um aluno formado em jornalismo, sim, muitas vezes, que não tem, né? E em qualquer curso. Tive na Índia lá, perguntei pro reitor da principal faculdade de tecnologia sobre o currículo de humanidades dentro da faculdade dele, que é de tecnologia. Ele falou assim, no mínimo 20%. O curso o curso mais exatas de todas, o mais tecnológico ainda assim tem 20%. Então é uma resposta que me surpreendeu, e a gente está vendo o contrário, né? É um desprestígio dessas áreas em função de uma suposta aumento da produtividade, mas não é por aí não. E aí eu diria o seguinte, sobre um outro aspecto da sua fala que também é muito importante, como estão separadas as esferas do mundo do trabalho e do mundo da educação, assim, e como a gente tem que atacar isso. Então, o nosso aluno se forma e quer um emprego, mas ele não dá conta, a gente erra na formação, e aí tô falando, a gente não é o Grupo Ânima, a gente, Brasil, nós erramos na formação dos nossos alunos, que eles não conseguem dar conta dos problemas reais que o mercado enfrenta. E por outro lado, o mercado quer profissionais que não encontra. Então nós temos gente querendo emprego e outro lado, o mercado precisando, querendo empregar. Eu sempre digo, vaga tem, não tem a pessoa capacitada para tal emprego. É isso, evidentemente nosso modelo está errado. O que a gente tenta fazer no nosso projeto pedagógico, e sobretudo na prática, é assim, quebrar isso aí, desmistificar um pouco a relação da academia com o mercado. Não tem problema nenhum, né? A academia não vai deixar de pensar o mundo, não vai perder, não há relação de subordinação ao mercado, pelo contrário, é uma relação dialética, uma relação rica. E nisso eles estão se aproximando, né? Do meio industrial, por exemplo, fizeram um acordo com a FIENG para ter essa aproximação, né? Mundo acadêmico com mercado. Isso. É a parceria que a gente fez com a FIENG que foi quem provocou. Engraçado, a gente teve lá no FIENG conversando e eles falando disso, da dificuldade deles encontrarem pessoas e mão de obra e profissionais e muita vaga, seja em qualquer área. Você falou do jornalismo, a área de tecnologia, por exemplo, há uma crise de profissionais de tecnologia. Sim. Né? Eles estão sendo disputados, os bons profissionais estão sendo disputados, uma empresa rouba do outro, porque tem... Então, então tem áreas onde isso é mais crítico até. Então a parceria com a FIENG e faremos outras visa tentar atacar isso na raiz. Nosso modelo acadêmico, se a gente tivesse mais tempo a gente poderia falar só sobre isso, é uma parte, a gente fala de negócio, mas a parte acadêmica é que apaixona a gente. Nosso modelo acadêmico prevê o que a gente chama de unidade curricular dual, ou seja, parte da carga horária é na sala ou nos espaços da universidade, e parte é do próprio universo do trabalho. Para o aluno se formar, ele precisa. Então nós estamos superando aquele conceito de estágio também separado, põe estagiário não sei aonde, para ele cumprir a carga horária, e você nem sabe o que ele está fazendo. Então, não, está dentro do currículo. E essa parceria tenta é uma das formas práticas, é legal a gente falar, mas é uma das formas práticas de tentar atacar essa questão que é muito complexa. Ô Cicarine, na sexta-feira passada, última, eu estive em Brasília, na quinta, na sexta-feira, fiz uma entrevista exclusiva com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. E essa entrevista nós rodamos ontem aqui na rádio, no jornal e tal, está até disponível no portal Tempo para quem não assistiu. E eu confesso a você que eu fui de uma forma para a entrevista e saí com outra. Achei ele uma pessoa completamente diferente daquele Weintraub do Twitter, né? Do personagem e tal. E ele muito preocupado com o curso universitário também, né? A gente falou sobre todos esses assuntos e ele citou um problema que nós até falamos aqui, pelo menos em Minas Gerais, você está aqui há bastante tempo, você sabe, nas cidades do interior, os donos de faculdades, na maioria das vezes, são políticos.
que conseguiram, através de tomar lá da cá, para montar essas faculdades que acabam não ensinando ninguém a nada. E ele tem uma preocupação muito grande com o ensino universitário, principalmente com a formação dos docentes, dos professores. A UNE e a UNE se preocupam muito com isso também, né? Muito. Essa é uma questão chave. E também que você falasse da relação de vocês com o Ministério da Educação. Olha, a Ânima procura se relacionar de maneira republicana com todos os governos e acho que o Brasil precisa aprender a fazer isso. É natural da democracia, as transições ideológicas. O que é lamentável é muitas vezes uma polarização que emburrece a discussão, mas esse é um outro tema, a gente não né? Esse é um tema que poderia ir longe. Mas a Ânima se relaciona institucionalmente porque entende que a educação é política de Estado, não é de governo. Então é dever nosso estabelecer uma relação republicana e construtiva, uma pauta positiva, uma pauta de construção com o governo. Então a relação nossa com o Ministério será sempre propositiva. A outra, você se referia à formação de professores, formação de docentes. Isso é uma característica. Nós temos, a gente falava de experiências internacionais, um país que se transformou completamente através da formação do docente e da educação é a Finlândia, que vamos dizer assim, é exemplo e não é para o Brasil. É exemplo porque se transformou pela educação e não é porque é muito pequeno, ao contrário das nossas dimensões. Mas nós temos parcerias, nós treinamos nossos professores, já estamos na terceira leva de professores que têm entendido as experiências da Finlândia. Nós temos viajado o mundo, tá falando da experiência da Índia. Nós estamos tentando entender assim, como que nós vamos conciliar democracia, escala, porque nós temos vários países pequenos que conseguiram, mas países gigantes e democráticos, você tem poucos ou nenhum exemplo, para se for verdade, de que conseguiu resolver o dilema da educação enquanto projeto civilizatório, humanista e também como motor da produtividade da economia brasileira, porque nem só uma coisa nem outra resolve. Agora, a Ânima investe constantemente na formação dos professores e entende que o mundo muda muito rápido e se o professor não for transformado o tempo todo, ele vai parar de dialogar com o aluno. E aí você tem outra separação, o professor está num mundo, o aluno está no outro, aí ele vai ficar no WhatsApp aqui e o professor ainda está brigando contra o celular. Exatamente. Assim, tipo, você está com o celular na aula. Na verdade, se você não conseguir fazer com que o celular vire se interiorize no aprendizado, né? Você não vai conversar mais com esse aluno. Né? Isso é incontornável. O professor com a cabeça de desliga o celular, presta atenção, isso já não funciona há muito tempo. E é isso, digamos, se for esmiuçar as razões pelas quais as separações todas acontecem, vai chegar, né, na formação também do docente. Com certeza. Que está, aliás, diga-se de passagem, muito aberto de maneira geral a se formar, né? Agora, me fala uma coisa, a UNE é a única instituição de ensino superior do Brasil a figurar desde 2011 nesse ranking das 100 melhores empresas para trabalhar, o Great Place to Work, né? São quantos professores lá? Como é que vocês conseguiram ficar tanto tempo assim num país que tem tanto problema na educação? Na UNE e no BH, os dois são muito bem colocados nesse ranking, estão entre os 100 melhores. Inclusive com destaques para mulher, né? Acho que a segunda ou terceira empresa para mulher está entre as 10 para mulher trabalhar e a segunda do Brasil, UniBH, em PCDs. Então nós temos vários destaques, né, nessa área. Tem a questão também do destaque dos assuntos LGBTQ. Também tem. Nós temos diversos projetos de extensão com essa pauta. Porque é papel da universidade, né, senhor? É papel da universidade. Aí a pauta do LGBT eu já entro, porque é especial, mas respondendo sobre os professores e funcionários, há um amor. Nós temos mais de 1.000 professores entre UNE e UniBH. E eu convido vocês a visitarem. As empresas todas, a gente não tem a arrogância de achar que a nossa empresa é a única que as pessoas são felizes. Mas a gente gosta de pensar que há um desejo, uma paixão, um calor que o nosso fundador, um dos nossos fundadores, Daniel Castanho, que hoje é presidente do conselho, gosta de falar. Há uma paixão, há alguma coisa diferente. E a gente transforma isso em ações práticas, em engajamento, em pertencimento. E esses rankings, o GPTW e vários outros, são consequência. Quando você trabalha para o ranking, você não consegue. Quando a coisa é natural, o ranking é consequência. A mesma coisa de ENAD, né? A gente tem notas boas do Ministério, mas a gente não fica lá fazendo cursinho pro ENAD. Só pra isso. Entendeu? É um processo natural que você vai conseguir caminhar para a vitória, né? Porque o resultado pelo resultado não vai resolver o problema do nosso aluno, não vai mudar a vida das pessoas e não vai transformar o país.
E essa experiência do LGBT+, como é que foi? Assim, olha, eu venho de uma unidade, né? Eu venho de uma unidade da UNA, que é a universidade lá da Praça da Liberdade, UNA Liberdade, onde começou, não vou dizer que isso começou na UNA, a UNA tem 50 anos, a UNBH tem 50 anos, as duas são cinquentenárias, mas criou-se um projeto chamado UNA-se contra LGTB, antigamente era contra a homofobia. E aí virou-se, una-se contra a LGBTQI-fobia. E começou um pouco daí, um movimento espontâneo dos professores, dos alunos, de repente essa pauta vai se tornando uma pauta cotidiana, as palestras vão se multiplicando, os professores vão buscando informação. Na verdade, o preconceito, ele tem razões históricas no Brasil. O Brasil é um país que foi, né, o último país do mundo a abolir a escravidão. A gente sofre com os efeitos disso até hoje, mas é muito fruto de ignorância. E muitas vezes, sem a gente querer, a gente reproduz. Então, quanto mais a gente fala disso e quanto mais a gente torna isso orgânico, institucional, as coisas vão acontecendo, os alunos estão fazendo e a gente nem sabe. A gente fica sabendo que a gente ganha prêmio, que aluno ganha prêmio, e as coisas acontecem. Nem todas são institucionais. Né? Isso é que é legal. Tem algumas políticas institucionais, várias, mas algumas coisas são orgânicas, entendeu? Rafael, tem alguma meta que você quer cumprir nos próximos... Você está nessa área de gestor desde 2017 lá, não é? Eu comecei como professor, eu dou aula desde 2005, na verdade. Comecei a dar aula novinho, tá? Ainda não tinha... Sou professor durante... Outro dia eu fui chamado para ser... É muito legal, fui chamado para ser patrono da minha turma de cinema. Eu nem lembrava que eu dei aula, porque eu não consigo mais estar em sala de aula por causa dessa loucura da gestão. Mas, assim, a nossa alma é de professor. Sabe quando você preenche um cadastro do banco, o cara pergunta a profissão? Aí eu olho, penso, reitor, não sei o quê, vai professor, né? Crava aí, professor. Exatamente. Então, você é eternamente professor, você está reitor, não, né? Então, a gente é professor e eu acho que é isso. Agora, qual que é a marca registrada que você quer deixar, né, na administração da UNA e do UniBH? Eu acho que a nossa companhia, a UNA, e o UniBH e o grupo como um todo, a gente trabalha muito coletivamente, sabe? Eu acho que se a gente conseguir se manter firmes nessa caminhada, nesse rumo, nesse ritmo, nessa paixão, a realização pessoal vem como consequência disso, sem nenhum tipo de proselitismo, sem nenhuma falsa modéstia. Eu acho que a gente consegue trabalhar o coletivo lá de maneira muito legal. E aí a gente ser a liderança é um orgulho. É uma missão, né? O nosso Marcelo, que a gente estava falando, ele fala muito que estou CEO, igual você falou, eu estou reitor. Então eu diria que é por aí. Deixar, eu acho que pode ser isso. Fazer com que, no momento em que eu sair, as coisas continuem caminhando da mesma maneira, não seja do Rafael, do Cicarino, do Marcelo, e sim uma coisa natural, atável, quem estiver lá vai conseguir seguir tocar. Cicarino, eu queria agradecer a sua presença aqui, dizer que a Rádio Super, o Jornal Tempo, Portal Tempo, Jornal Super estão sempre aí caminhando juntos com a UniBH e com a UNA. E é sempre bom a gente poder trazer essas informações para os nossos ouvintes, para eles poderem entender como é que funciona um sistema de ensino tão cinquentenário, né? Como você falou, agora eu me senti até velho. Se modernizar, 51, né? E tá nessa modernidade, né? Eu gostei dessa fala sua, da modernização dos professores. O Rafael levou um piano para lá. Exatamente. Sapir. A gente colocou um piano lá no nosso campus do Boritis e qualquer um pode sentar lá e tocar. Então o dia inteiro, isso é uma das coisas legais. Qualquer um não, que eu só sei tocar a campainha. Mas se você quiser tentar tocar a campainha lá, apertar uma tecla, você pode tocar a campainha. Eu só acho que o pessoal não vai ficar do seu lado para ouvir, mas você pode. Mas só sei tocar a campainha. É um trauma que eu tenho musical. Não sei cantar e não sei tocar nada. Impressionante. Mas pode ir lá. Você acha que a gente, assim, você falou da Índia um pouquinho antes da gente entrar aqui, sabe? Ele estava dando uma aula sobre, porque Rafael fica percorrendo o mundo inteiro, né? Acompanhando esses modelos aí, né? A gente tem essa oportunidade. E a gente perguntou e você falou muito da Índia, né? Do sistema da Índia, que tem esse tamanho intercontinental como o Brasil. Dá pra gente chegar naquela excelência deles lá, a Índia, aquelas dificuldades todas lá. Dentro dessa pauta de tentar encontrar países de um tamanho, a Índia é até muito maior do que o Brasil, né? A gente tá falando da Finlândia, digamos. Mas não tem a democracia que nós temos aqui. A democracia lá é um pouco diferente, lá temos um negócio o problema das castas, né? Exatamente. Que foi um aprendizado, as castas lá, por exemplo, são ilegais. Sim. Eu não sabia. Para mim é tão natural que o sistema de castas que eu não sabia. A cultura se impõe à lei. Se impõe à lei. Se impõe à lei. Agora, por outro lado, eles têm um sistema educacional que tem muito a nos ensinar. Por exemplo, eles têm um sistema de acreditação separado do ministério, e aí você consegue pensar como Estado. Então,
independente de quem entra no governo, essa agência, vamos colocar, seria como uma agência nossa. Ela confere qualidade às universidades. E o financiamento público é de acordo com a qualidade. Foi um erro do nosso FIES. O nosso FIES teve uma série de méritos, mas ele tinha esse problema de ser indistinto. Ele não está relacionado à qualidade, está relacionado. E aí foi um problema, a gente não conseguiu manter, e aí tem essa coisa do Brasil, a gente não consegue estruturar um programa e seguir o passo seguinte. Eu gostei muito que você falou no início dessa questão dos exemplos de outros países. Eu fiz minha faculdade nos Estados Unidos. E os Estados Unidos não é exemplo para ninguém, porque a maioria da população fica fora da universidade, né? Tu fala, mas os Estados Unidos é bom, é isso, aqui, não, mas a maioria fica fora. Não é um sistema modelo, é claro que é um país. Se você não conseguir fazer algum esporte, como foi o meu caso, eu tenho um exemplo do meu filho. Meu filho se formou agora em engenharia na Virginia Tech por nota. Ele conseguiu a bolsa 100% por nota, não foi por esporte não, quer dizer, é um caso raro de acontecer, porque as vagas são mínimas para as notas. Olha o pensamento deles, é muito maior para o esporte do que para a questão da nota, da meritocracia no caso. Claro. E os americanos todos estão fora da faculdade, né? Jovens de 22, 23 anos, né? estão todos A universidade de qualidade é muito cara, ao contrário da nossa universidade pública tem qualidade, mas ela é difícil ser acessada pela população. Também. Lá é o contrário. Os países eles têm nos ensinar sobre essa questão do esporte. O Brasil é muito. Essa é uma das questões que eu queria que a gente tem que enfrentar. Assim, a questão do esporte no Brasil universitário quase não existe. Exatamente. E eles fazem bem lá e fazem outras coisas mal. Eu me lembro na minha época que tinha o campeonato universitário, né, os Jogos Universitários Brasileiros. Hoje praticamente não se fala mais isso, não se tem mais. Os Jogos escolares mesmo. Jogos escolares ainda tem, os Jogos escolares tem, mas o universitário é quase tem, claro que tem. A gente tem o CEL lá da Federal, tem algumas coisas, mas assim, articulado, alguma coisa consistente, com início, meio e fim, não temos, estamos longe. Karine, infelizmente nosso tempo acabou, a gente poderia continuar batendo papo aqui por muito mais tempo, mas já fica o convite para você voltar pra gente falar mais sobre educação. Por favor. Tirar um pouco a economia, porque ali se deixar, meu filho, só fala em número. Só número. Tá? Mas eu gosto das duas coisas, mas a paixão é a educação mesmo. A paixão é a educação, e foi uma conversa deliciosa. Me senti em casa e estou disponível aí para voltar quando vocês quiserem. Muito obrigado. Acabamos de receber o professor Rafael Sicarini, hoje reitor das universidades UNA e UniBH. Muito obrigado, tenha uma boa tarde e um bom carnaval. Excelente carnaval para nós aí.